Boa tarde, amadas inteligências. Prossigamos navegando no rio da história de Moisés do Nilo, rio caudaloso, história caudalosa de informações, história rica de sabedorias divinas, história de continuidade do povo hebreu, história importante para a nossa antropologia ocidental, muito importante. Caminharemos para o capítulo 9 do livro do Êxodo. Quinta praga, a peste. A praga da peste nos animais. Depois, o Senhor disse a Moisés: Entra a Faraó e diz-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixa ir o meu povo para que me sirva. Porque se recusares deixá-los ir e ainda por força os detiveres, eis que a mão do Senhor será sobre teu gado que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois e sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. E o Senhor fará separação entre o gado dos israelitas e o gado dos egípcios, para que nada morra de tudo o que for dos filhos de Israel. E o Senhor assinalou certo tempo, dizendo: Amanhã fará o Senhor esta coisa na terra. E o Senhor fez esta coisa no dia seguinte, e todo o gado dos egípcios morreu, porém do gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. Mais uma vez a mão poderosa de Deus protegeu os animais dos hebreus. Maravilha, né? Os hebreus sendo protegidos em época de extrema aflição. Época em que o governante do Egito não queria libertar o povo hebreu para que ele cumprisse uma promessa divina, para que o povo hebreu rumasse em direção à terra de Canaã, a terra prometida. Então Faraó era um obstáculo para o cumprimento da promessa de Deus. Por isso que ele foi atropelado. É isso. E o Senhor fez esta coisa no dia seguinte, e todo o gado dos egípcios morreu, porém do gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. E Faraó enviou emissários a ver que milagre é esse. Por que o gado dos hebreus estão sendo protegidos contra essa peste que está atacando todos os animais do Egito? Que negócio é esse? Vão lá ver o que está acontecendo. E o Faraó enviou seus emissários a ver. E eis que do gado de Israel não morrera nenhum. O milagre efetivamente aconteceu. Era a proteção divina. Porém, contudo, todavia e entretanto, o coração de Faraó se endureceu ainda mais e não deixou ir o povo hebreu para a terra prometida. Quinta praga, a peste nos animais. E mais uma vez a mão poderosa de Deus protege o seu povo, o povo que estava sob o regime de escravidão no Egito Antigo. História de milagres, a história de Moisés do Nilo. E chegamos à sexta praga, úlceras. Vamos lá. A praga das úlceras. Então disse o Senhor a Moisés e a Arão: Tomai os punhos cheios da cinza do forno. Tomai os punhos cheios da cinza do forno, e Moisés a espalhe para o céu diante dos olhos de Faraó. E tornar-se-á em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em sarna, que arrebente em úlceras nos homens e no gado, por toda a terra do Egito. Esse pó pegará a pele dos humanos e dos animais, e a pele dos humanos e dos animais ficarão cheias de feridas. As peles dos homens do Egito e dos animais do Egito ficarão cheias de feridas. Terrível. Cheia de feridas a pele dos homens e dos animais do Egito. E eles tomaram a cinza do forno e puseram-se diante de Faraó. E Moisés a espalhou para o céu, e tornou-se em sarna, que arrebentava em úlceras nos homens e no gado.
de maneira que os magos não podiam parar diante de Moisés por causa da sarna, porque havia sarna nos magos e em todos os egípcios. Porém, o Senhor endureceu ainda mais o coração de Faraó, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Terrível, terrível. As ameaças de Deus. Então disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó e dize-lhe: assim diz o Senhor, o Todo-Poderoso, o Deus dos Hebreus: deixa ir o meu povo para que me sirva, porque esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre os teus servos e sobre o teu povo, para que saibas que não há outro Deus como eu em toda a terra. Porque agora tenho estendido a minha mão para te ferir a ti e ao teu povo com pestilência e para que sejas destruído da terra. Mas deveras para isto te mantive, para mostrar o meu poder em ti e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. A sua teimosia faz parte dos meus planos. Tu ainda te levantas contra o meu povo para não os deixar ir? Quer suportar mais pragas? Eis que amanhã, por este tempo, farei chover saraiva muito grave, qual nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até ao dia de hoje, ao dia de agora. Agora, pois, envia, recolhe o teu gado e tudo que tens no campo, todo homem e animal que for achado no campo, e não for recolhido à casa, a saraiva cairá sobre eles e morrerão. A peste da chuva de saraiva. Agora, portanto, envia, recolhe o teu gado e tudo o que tens no campo, todo homem e animal que for achado no campo e não for recolhido à casa, a saraiva cairá sobre eles e morrerão. Quem dos servos de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Mas aquele que não tinha aplicado a palavra do Senhor ao seu coração, deixou os seus servos e o seu gado no campo, e eles foram destruídos. A praga da saraiva agora é a efetivação da ordem e ameaça divina. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu, e haverá saraiva em toda a terra do Egito, sobre os homens e sobre o gado, e sobre toda a erva do campo na terra do Egito. E Moisés estendeu a sua vara para o céu, e o Senhor deu trovões e saraiva, e fogo corria pela terra, e o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito. E havia saraiva e fogo misturado entre a saraiva, muito grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. E a saraiva feriu em toda a terra do Egito tudo quanto havia no campo, desde os homens até aos animais. Também a saraiva feriu toda a erva do campo e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gósen, mais uma vez a proteção divina, somente na terra de Gésen, de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia saraiva. Mais uma vez os filhos de Deus, o povo hebreu sendo protegido. Então Faraó mandou chamar a Moisés e a Arão e disse-lhes: esta vez pequei, o Senhor é justo, mas eu e o meu povo ímpios. Orai ao Senhor, pois que basta, não aguento mais, para que não haja mais trovões de Deus nem saraiva, e eu vos deixarei ir e não ficareis mais aqui. Então lhe disse Moisés: em saindo da cidade, estenderei as mãos ao Senhor. Os trovões cessarão e não haverá mais saraiva, para que saibas que a terra é do Senhor. Todavia, quanto a ti e aos teus servos,
Eu sei que ainda não temereis diante do Senhor Deus. E o linho e a cevada foram feridos, porque a cevada já estava na espiga, e o linho na cana. Mas o trigo e o centeio não foram feridos, porque estavam cobertos. Saiu, pois, Moisés de Faraó da cidade, e estendeu as mãos ao Senhor. E cessaram os trovões e a chuva de Saraiva, e a chuva não caiu mais sobre a terra do Egito. Vendo Faraó que cessou a chuva de Saraiva, e a Saraiva e os trovões, continuou a pecar, mais uma vez não deixou o povo partir. E agravou o seu coração, e ele e os seus servos não deixaram o povo partir. Assim, o coração de Faraó se endureceu, e não deixou ir os filhos de Israel, o povo hebreu, como o Senhor tinha dito por Moisés. Capítulo 10. Deus ameaça Faraó com a praga dos gafanhotos, mas será papo para o próximo vídeo. Muito importante, estamos exercendo a nossa capacidade de leituramento em mais alto nível, lendo uma das mais belas histórias da Bíblia Sagrada, a história de Moisés do Nilo, uma história que sucede à história de José do Egito. 300 anos de história separando Moisés do Nilo e José do Egito. José do Egito de um tempo de 3.600, 3.700 anos para trás em relação a nós, e Moisés do Nilo 3.200, 3.300 anos para trás em relação a nós. No tempo antigo, do Egito Antigo, a história do povo hebreu acontecia. É sobre isso que estamos lendo. Deus nos abençoe, porque ler, escrever, estudar, refletir, botar o equipamento intelectual para funcionar é privilégio. Poucos seres humanos fazem isso e estamos tendo esse privilégio. Agradeçamos a Deus. É isso aí, moçada da Escola de Campeões. Estudar dá sentido à vida. Agradeçamos a Deus e avancemos com a história de Moisés do Nilo. Maravilha! No próximo vídeo, capítulo 10 do livro do Êxodo, Deus ameaça Faraó com a praga dos gafanhotos. Está próxima a libertação do povo hebreu da terra do Egito. Faltam poucas pragas. Que a nossa vitória e a nossa libertação estejam próximas. Amém. Deus nos abençoe. Deus vos abençoe. Lembrando que quanto mais intenso é o sofrimento, mais perto está a vitória. Mas para isso precisamos estar dedicados aos estudos e ao nosso trabalho profissional. Façamos dos nossos estudos e do nosso trabalho profissional o reino de Deus, o reino de paz. Viva a literatura, viva o letramento cultural, viva a alfabetização, viva a Escola de Campeões, viva a Escola da Unire, o astro central em torno do qual todos os outros corpos socioeducativos da Unire orbitam. Todos devemos ser em prol da Escola da Unire. Viva a Escola da Unire. Amém, amém e amém. Viva a Unidade Socioeducativa de Internação do Recanto das Emas. Amém. Viva a socioeducação. Deus nos abençoe, Deus vos abençoe.